vamos lá, bora lá. Então, só para dar uma contextualização, né? A minha formação foi toda na Unifesp, mas em termos de trajetória, ela foi muito mais ecóloga do que geóloga. Então, acho que essa transição de dar uma perspectiva geológica acabou lembrando essa frase do Suassuna, né, do da Compadecida, que depois que morre todo mundo fica bonzinho, que o Chico fala, né? Nota da Compadecida. Então, para a cabeça do ecólogo, né, tipo que a gente faz ali experimento vivo, ou a gente faz um estudo de longo prazo que dura 2 anos e é um longo prazo, ter essa perspectiva sedimentar, essa perspectiva da geologia foi um desafio, né? Como que a gente investiga uma informação que não está ali viva, né? Mas enfim, esse foi o grande desafio do trabalho e espero que eu tenha conseguido de alguma forma fazer uma contribuição boa para o avanço nesse sentido. Então, bom, a apresentação ela está organizada como um trabalho tradicional, né? Então, introdução, materiais, métodos, resultados, discussão e a gente vai se dividindo entre essas etapas. Então, acho que a primeira grande questão é essa ruptura, né? Essa divisão. Então, quando a gente fala em recifes de corais, talvez tenha um imaginário coletivo, enfim, que a gente vai pensar naquele recife superficial que fica a 5 metros, numa água super cristalina que vai estar no Caribe, que vai estar na Grande Barreira de Corais. E esses recifes, eles são os recifes típicos. E a gente está falando de recifes que a gente classifica como túrbidos. Inclusive tem essa revisão aí do Zyfer em colaboradores que aborda essa questão dos recifes túrbidos, né? Então, são recifes de corais, mas eles estão expostos naturalmente a condições de turbidez maior e profundidades diferentes também, e eles existem, eles não são... a gente esperaria que precisaria ter essa condição pristina e não é isso que ocorre necessariamente. Os recifes típicos, eles são muito mais estudados que os recifes túrbidos, justamente porque a gente consegue acessar eles mais fácil, e existe uma questão, obviamente, colonialista ali de países ricos, países pobres, tempo de pesquisa entre os países, né? Que é óbvio que vai influenciar isso. Então, enfim, esses pontinhos em roxo são recifes que essa revisão aborda. E daí, por que túrbidos, né? O coral, os recifes de corais, né? Quando ele precisa da luz, ele tem uma associação com as algas, com as zooxantelas, enfim. A gente pensaria ali um paralelo como o que uma planta precisa do que essa simbiose precisaria, né? E é a luz, e ao mesmo tempo que afeta a luz, é a sedimentação. Então, a sedimentação tem esse papel da turbidez, né? De quanto de par, né? De radiação fotossinteticamente ativa esse organismo recebe. E no Brasil, a gente tem uma condição muito interessante que é um sistema de bacias sedimentares super extenso e complexo. Então, o mais óbvio, né, é ali a Foz do Amazonas, que tem uma super influência e que gera uma pluma de sedimento. O Rio São Francisco, a bacia do São Francisco, né? Mas aqui para o Sudeste a gente tem a ressurgência do Cabo Frio, que também traz aí uma suspensão do sedimento. E mais para o Sul, que na verdade está dentro da bacia do Paraná, mas ela acaba indo lá pro Prata, né? Que também a Bacia do Prata tem uma grande influência de aporte sedimentar para a costa. E esse aporte sedimentar ele está muito relacionado com a chuva também. As chuvas elas seguem padrões a nível clima, né? Que são marcados de acontecer mais ou menos, dependendo do momento, da posição de células ali climáticas. Mas isso fica para outro dia. E daí o dano, além de prejudicar a fotossíntese desses corais em simbiose com microalgas,
são as zooxantelas, também existe um dano biológico. Então, existe um esforço metabólico do coral. O coral é um animal, né? Então, ele vai estar literalmente cuspindo esse sedimento que fica preso nele, então causa um dano biológico, um esforço metabólico que vai variar principalmente dependendo do formato dele. Essa foto aqui ela é bem legal, porque isso que parece ser uma alga um coral que tem esse formato mais foliar, laminar. E tá cheio de sedimento. Enquanto que esse coral de cima, ele é extremamente articulado e tem menos. Então o formato e a física, né, também vai ter um papel importante no sucesso ali, no quanto que esse coral vai conseguir estar adaptado para isso. E a gente, como humanidade, tem uma relação muito importante com os recifes de corais, né? Então, tanto do ponto de vista de colonização de novos ambientes, né? Tem aquela hipótese que do Pacífico, né? Que vieram através de pequenas ilhas até a colonização da África. Quanto questões culturais e o que a gente chama de serviços ecossistêmicos, né? Que, na verdade, a gente pensa serviços como se fosse para os seres humanos, mas os serviços ecossistêmicos são serviços que não são só utilitaristas. Então a gente tem um envolvimento muito grande com ele no ponto de vista de importância, mas também do ponto de vista de impacto. A gente ocupou a costa e a gente impacta esses ambientes. Daí, enfim, isso daí é só uma lista e essa foto é uma foto de noite, né, para mostrar a ocupação no Brasil. Então, desmatamento, matéria orgânica, lançamento de fármacos e fármacos lícitos e ilícitos, né, que são lançados no mar, rejeitos industriais, defaunação e esses processos globais que a gente não afeta localmente, que a gente não causou localmente, mas a gente acelerou da forma como a gente tem ocupado a Terra, né, desde que a Revolução Industrial tomou proporções planetárias, né, que é 1860 para frente, que é o aquecimento global e a acidificação oceânica. Passando o slide? Tá, né? Então, nesse sentido, a gente tem um tipo de recife que é muito pouco estudado em comparação com os recifes clássicos, típicos. A gente tem uma questão de poluição, de preocupação, né, do que vai acontecer com o futuro, mas a gente não entende nem o funcionamento natural desses recifes direito. Então, é extremamente importante uma investigação que se propõe a entender como esses recifes túrbidos se comportam em contextos de mudanças climáticas. E daí, para esse trabalho, a gente vai propor o Recife da Queimada Grande como modelo para isso. Então, essa foto aqui é um perfil da queimada, desse Recife da Queimada, que para quem não conhece eu vou explicar um pouco melhor mais para frente, mas se vocês, enfim, conseguem ver direito, existe uma estrutura tubular ali desses corais, né? Então eles têm esse formato tubular para cima, e esse cliquezinho do mouse aqui é um recorte de um testemunho que foi retirado, que fez parte do meu mestrado, mas que foi usado no paper de abril, Pereira Filho e colaboradores, que a gente fez esse recorte, foram coletados 3 testemunhos, né? Então dá para ver aqui que tem essa estrutura tubular, que ela ficou intacta, e essa armadilha, né, armadilha física, meio que foi acumulando e gerando, servindo de barreira física para que o sedimento fosse ali depositado. Depositado. É isso. Então, né, como que a gente estuda como as mudanças climáticas afetaram, né? Quais que são padrões que explicam, enfim, processos? Quais são fatores limitantes para esses recifes túrbidos? E daí o Recife da Queimada Grande, ele é interessante porque, como eu falei, ele é um recife túrbido, então ele está exposto ali a um cenário de alta sedimentação naturalmente antes dos impactos humanos, e mais agora, né, com impactos humanos, mas enfim. Ele está numa posição de alta latitude, ele é o recife de corais mais ao sul do Atlântico, ele está numa latitude 24 sul.
que é uma latitude naturalmente limitante, né? Como eu falei, a luz é importante, então existe uma zonação latitudinal extremamente importante para os recifes de corais. E a gente vai acessar isso através de evidências indiretas, né? Em inglês eles falam proxies, que são indicadores ambientais. E o Recife da Queimada Grande, ele passou por transições durante o Holoceno médio e tardio. Então, para quem não fala geologuês, está falando de uma escala aí de 6 mil anos até o presente, mais ou menos. Antes do presente, desculpa. Então, como a gente tem essa acumulação sedimentar, essa acumulação de sedimento nessa estrutura do Recife, a gente lançou mão dessa inovação que é tentar trazer essa interpretação ambiental, climática, usando a luminescência oticamente estimulada, que é a LOI. Então tem duas. A LOI, basicamente, mega resumo, é a luz emitida por um material para a gente, né, procedimento, dividido pela radiação recebida que ela tem. E daí isso pode ser usado para datação, então eu entendo quando que essa propriedade, quando que esse material recebeu luz pela última vez, que para sedimento a gente interpreta como idade de deposição. E a outra abordagem é a sensibilidade da LOI, da luminescência, que através dessa propriedade física, né, do grão, se traz uma interpretação ambiental, se, por exemplo, se ele veio de uma rocha-mãe que tem essa característica, que passou por uma história erosiva gigante, uma história erosiva menor, e isso serve para... tem sido usado para o que a gente fala de proveniência do sedimento. Então, né, enfim, já foi usado para evolução de ambientes costeiros, dunas, ilhas barreira, para precipitação no Nordeste brasileiro, através de sedimentos, testamento sedimentar, né, da plataforma continental, mas ainda não foi feito, enfim, mais vai ser feito nesse trabalho para sedimentos rasos costeiros, e dentro de um recife, né, não fora, não testamento de sedimento puro. E é esse trabalho que a gente tentou, enfim, tentou não, que fizemos nessa dissertação e nesse trabalho de 2 anos. Então, para entender o funcionamento desses recifes, né, a grande pergunta é o que explica a história do desenvolvimento desse recife da Queimada Grande, mas em especial, o que aconteceu enquanto o recife não estava crescendo. Então, o hiato de acreção do recife da Queimada Grande, a gente vai explorar o potencial de características do sedimento e do coral para interpretação ambiental, paleoceanográfica, enfim, desse Recife túrbido da Queimada Grande que a gente está usando como modelo. Bom, indo para materiais e métodos. Para quem nunca viu o Recife da Queimada Grande, ou enfim, nunca veio também para a costa de São Paulo, eu falei que ele fica 24 sul, né? Mas ele tá mais ou menos a 35 quilômetros da costa de Peruíbe. Se vocês... Dá para ver esse pontinho aqui, mas eu acho que ele não ajuda muito, né? Dentro da celulinha menor que tem no Brasil. Mas é uma região já subtropical. Ele é regido regionalmente ali, né? O que influencia é a água central do Atlântico Sul, que varia ali de 18 a 29 graus centígrados. E existe uma termoclina no verão, que ela sobe ali para uma isóbata de 8 a 20 metros e gera um gradiente negativo, né? Uma diferença de temperatura de até 7 graus de variação. E no inverno ela desce para mais ou menos 50 metros. Então ela para de ter tanta influência rasa. E para o Gustavo ecólogo, é um ambiente legal porque ele tem uma sobreposição de 3 sistemas bentônicos, né? Que é a área que é da minha formação. Então, a gente tem, nesse mapa em rosa, a gente tem um banco de rodolitos, na faixa amarela, um recife de corais, e essa zona rachurada ao redor dessa ilha é um costão rochoso. Então, são 3 ecossistemas que são importantes, interessantes do ponto de vista de biodiversidade.
Então essa foto é um outro perfil desse Recife. Acho que dá para ver talvez um pouquinho melhor quando eu falo de estrutura tubular. A gente tem aqui esses dedos, não sei, é, é, que estruturam, né, o Recife. Mas hoje, que na verdade esse estudo foi feito, que tem sido feito no decorrer do tempo, né? E essa apresentação é um trabalho a mais em cima disso. A gente sabe que é uma estrutura que está senescente, desse Recife. Então, o coral, hoje, ele tem corais cérebros e madraces vivos na superfície, mas na história evolutiva do Recife, a gente só tem madraces decactis como estruturador da matriz recifal. O coral cérebro não aparece, e daí isso, enfim, tem várias questões que a gente atribui por causa disso. E esse crescimento, eu falei que ele foi descontínuo, né? Que aquele Recife passou por transições. Então, ele cresceu em duas fases durante o Holoceno Médio e Tardio. E eu vou quebrar essas fases no próximo slide. Então, aqui de novo, né? Esse perfilzinho com o sedimento percorrendo aqui o testemunho. E as fases, em inglês, né, a gente chamou de RAP1, que é o Rapid Accretion Phase 1, que foi um crescimento inicial até 5.500 anos antes do presente. Depois teve um hiato, uma descontinuidade que durou bastante tempo, de 5.500 a mais ou menos 2.500 anos antes do presente. A gente está aproximando para facilitar, né? Depois teve RAP2, que foi a segunda fase. Foi essa retomada mais ou menos entre 2.600 a 2.400 anos antes do presente. E desde 2.300 para frente, a gente tem ausência de evidência de que do crescimento do Recife. Então, ele não está em acreção positiva desde esse tempo. Bom, esse trabalho de abril desse ano, a gente mostrou 3 testemunhos, né? Em partes diferentes do Recife. E para esse trabalho, a gente não recoletou, a gente usou esses testemunhos, né? E daí, procedimento, a gente usou as amostras ali do Recife proximal, que é uma porção que estaria ali proximal no sentido de estar perto da ilha e longe da costa, né? No sentido de ter mais proteção a impacto de onda, e daí estaria mais preservado, intacto para a gente poder trabalhar, analisando o sedimento, e também os esqueletos dos corais que ficaram ali crescendo, né? Como é carbonático, ele fica ali intacto, né? A não ser que tenha erosão e tal, mas ele ficaria intacto. Então, para o sedimento, a gente fez 3 amostras de datação. Vou explicar por quê. Então, a cada 30 centímetros. E depois disso, as outras análises foram feitas de 4 em 4 centímetros do topo do testemunho até o final. O testemunho tinha 1,50 m, mais ou menos. E os esqueletos a cada 4 centímetros. Bom, então a luminescência, né? A datação eu falei que foram só 3 pontos, porque a datação ela tem esse requerimento de que a amostra não pode receber luz ou precisa ser trabalhada em câmara de luz vermelha, para que ele não perca o sinal, né? Não falei que a datação é a última vez que ele recebeu luz, então se ele recebe luz, vai dar 0. Vai dar idade 0, né? Então foi uma análise exploratória, na verdade, daqueles testemunhos, porque ninguém tinha trabalhado naquele Recife, amostrado aquele Recife antes. A gente pegou 3 e a cada 30 centímetros, né? E daí teve um processo de concentração de quartzo do sedimento, tudo em câmara vermelha para retornar as idades. E a sensibilidade, como eu falei, a cada 4 centímetros do topo até o final. Ele não precisa da luz normal, porque ele quer medir o quão sensível está o grão, não a última vez que ele recebeu luz. E nesse processo de concentração, né, do quartzo, foi feita uma digestão seriada com HCl e H2O2,
Daí, ou seja, a gente elimina carbonato e matéria orgânica, né? E a gente usou o teor de matéria orgânica para esse trabalho também. E daí, enfim, carbonato na verdade, outras informações foram para esse paper de abril. E daí, como foram 3 datações, e pensando, dado nessa essa inovação e os requisitos para datação lá, a gente manteve as 3 e usou um recurso de interpolação. Então, as 3 amostras, aqui no eixo X a gente tem a idade, então aqui é 0 até uns 5 mil, aqui até 6 mil, né? Mas enfim. E daí no Y a gente tem a distância do topo, né? Então, cada pontinho preto foi a datação e ele tem o erro associado à datação. Então, a interpolação é basicamente a gente pegou os pontos então, que estavam entre esses 30 centímetros entre cada intervalo, que é separado de 4 em 4, né? E fez uma equação da reta. Então, a gente pegou, assumiu que daqui até aqui foi linear, que foi um recurso, né? Não quer dizer que foi linear. E também do primeiro intervalo e do segundo intervalo. E daí, normalmente se usa taxa de sedimentação também para explicar, mas a gente teve 2 taxas de sedimentação, não contribuiu muito para explicar alguma coisa. E por fim, como eu disse, tem as estruturas coralinas, né, que serviram ali de barreira física para que que o sedimento pudesse se acumular. A gente usou a densitometria de coral para acessar essas bandas de crescimento anual que os corais fazem. Diferente de corais massivos, né, diferente de trabalhos mais tradicionais com densitometria de coral, o Madrasses ele é extremamente pequeno, ele é fininho. Então, se fosse um coral maior, daria para fazer uma lâmina, que nem se faz na geologia, lá você leva na serra, prepara. A gente não pôde fazer isso. Então a gente teve que preparar uma lâmina destrutiva, né? Então a gente lixou até chegar no meio ali para poder acessar essas bandas de crescimento. E daí levou para um raio-x. E aqui embaixo seria o auxílio do software, né? Que é o Coral XDS, para acessar essas bandas de crescimento com uma acurácia maior e ter uma taxa de crescimento média. Bom, agora indo aqui para os resultados. Para o trabalho, né, eu fiz um graficão, com um monte de coisa. Mas para os resultados a gente botei essas setinhas para indicar que a gente vai falar de A, B e C, né? Que é a sensibilidade LOI, a matéria orgânica e a extensão linear do coral. Extensão linear anual média do coral. Essas faixinhas, elas têm, em vermelho, né? Elas têm elas têm 1000 anos de idade para ajudar a localizar, né? Então, coisas que aconteceram na faixa ali do primeiro wrap, da primeira fase de acreção, ali na direita, e a esquerda, entre 6.500, né? E a esquerda, entre 3.000 e 2.000 anos antes do presente, a segunda fase de acreção. Então, tá um pouco ruim de ver na tela, para quem está assistindo e não leu a dissertação. Em X ali em cima, a gente tem um eixo à esquerda 0 e à direita é o passado, né? Então, por isso que está invertido, assim. E ele vai até mais ou menos 6.000 anos. E daí agora a gente vai dar os focos em cada sessão. Então, de mais antigo para mais recente, né? Então, esse primeiro destaque, a gente tem uma variabilidade da sensibilidade, uma variação, né, de sensibilidade, e não tem uma consonância com a matéria orgânica, que é o A é a sensibilidade e o B é a matéria orgânica. Mas o legal é que a partir disso tem uma zona de máximo e mínimo,
E a matéria orgânica e a luminescência começam a, de certa forma, a concordar. Não exatamente, mas elas começam a concordar, que é essa zona separada aí. Mas, enfim, a partir de 2.700 a 2.500 anos, a sensibilidade atinge um máximo do gráfico inteiro e atinge um mínimo absoluto também, que a matéria orgânica ela acompanha de certa forma. Não é máximo e mínimo, é um máximo absoluto, mas não é um mínimo absoluto, né? E essa transição de máximo para mínimo entre os dois acontece exatamente na transição do hiato para a retomada do crescimento. E daí depois até ele tem uma recuperada ali, volta a ter uma sensibilidade maior, mas é um valor mais intermediário. E a matéria orgânica tem um pico também, mas daí a gente não tem mais tanto dado. E esse gráfico a gente pegou corais também que foram dos outros testemunhos que também foram coletados, para poder fazer essa comparação entre zonas. Então a taxa de crescimento anual desses corais, ela variou sim, mas a variação não foi explicada nem pela fase de acreção, então pelo primeiro ciclo, primeira fase, segunda fase, não é explicada por isso, e nem entre as zonas do Recife. Então, nem a porção próxima, proximal do Recife, nem a porção média, nem a porção distal explicou a variação de crescimento. Então, a gente pode dizer que o crescimento de madraças nesse ambiente não foi afetado nem pelas fases de acreção e nem pela zona do Recife. E dá um resuminho, de 4.500 a 3.500 anos atrás, uma alta instabilidade e variabilidade sedimentar sem essa consonância da matéria orgânica com a sensibilidade. Depois a gente teve um encontro, começou ali então a concordância, então um aumento e queda súbita da sensibilidade e a matéria orgânica, e daí eles começaram a se encontrar até 2.300 anos, e depois disso teve uma estabilidade, uma certa estabilidade. Os corais, né, ele teve uma taxa de crescimento médio linear de 0,75 centímetros por ano, e daí um erro padrão de 0,25, então de meio a 1 centímetro por ano. E, enfim, nem a zona recifal, nem o RAP explicaram a variação de crescimento. Então, indo para a discussão, a gente vai falar de novo desses três indicadores dos resultados e também adicionar para a contribuição uma comparação com esse D e o E, que o D é um indicador que mostra a variação por isótopos, né? Da posição da Confluência Brasil-Malvinas, que eu vou explicar por que ele é importante. E E é a frequência de El Ninhos, que El Ninho é um tema, uma palavra e um fator polêmico aí para atribuir para o Atlântico Sul, mas a gente vai tomar cuidado aqui com quem a gente vai falar. Eu vou falar, né? Bom, então, como eu falei que ele foi usado para outros ambientes, mas não para esse, mas a gente também conseguiu uma relação aí de sensibilidade indicando. Conseguiu, não, a gente entendeu que conseguiu, né? Uma sensibilidade relacionada com a fonte sedimentar. Então, sensibilidade alta viria de fontes sedimentares distais, mais distantes, e a sensibilidade baixa, fontes sedimentares próximas. Então, que teve processos erosivos, histórias sedimentares menores, mais curtas do que o outro. Ele indicou uma mudança de fonte sedimentar no Recife, né? Que, por sua vez, a gente, no trabalho e usando outros, também atribuiu como mudanças regionais climáticas regionais. Esse C, ele é a variação de crescimento
desse mesmo da, mes, da mesma amostra que a gente fez, né? Da mesma porção do Recife que a gente fez a análise dos sedimentos. É, e daí tem essa questão do primeiro ciclo mostrar o desenvolvimento, teve uma queda brusca aqui, uma queda gradual do coral, de crescimento do coral, e daí a gente atribui a queda de temperatura. Mas como dá para ver aqui, não tem nenhum dado de sedimento, porque o sedimento ele vem depois, né? O coral ele precisa crescer, criar a barreira física e o sedimento acumula. Então, por isso que não conseguimos essa informação, esse dado, né? Não é acumulação, que nem eu falei, né? Sem dados de sensibilidade para o RAC1, pro RAP1, visto que o sedimento é retido fisicamente pelo esqueleto do coral. E daí, para a parte de transição que concordou, né, com outros trabalhos, essa transição do hiato para o RAP2, que é onde a gente tem o máximo, depois vem o mínimo, ela acontece no mesmo tempo que que o trabalho de Toniolo, né, atribuiu para uma migração da confluência Brasil-Malvinas. E a gente também reforça no artigo de abril. Então, a gente tem esse máximo, que é a ausência do coral, e o mínimo, que é quando o coral começa a ter. Só que nessa mesma transição, no setor ali extremo sul de Santa Catarina, a gente tem o mesmo padrão de presença e ausência acontece com vermitídeos, a presença de vermitídeos, que são organismos que se usa para analisar a variação de nível do mar, nível relativo do mar. E nesse trabalho de Toniolo, ele atribui essa presença e ausência a uma migração da confluência Brasil-Malvinas. Eu vou explicar no próximo slide? Não vou explicar mais para frente. Mas basicamente é uma subida de água fria para latitudes próximas ali do Recife e próximas de onde tinha esses vermitídeos, na faixa de tempo ali quase que sincronizando. Então, nesse paper é de 3.200 a 2.700, e depois de 2.700 os vermitídeos voltam a aparecer, e o Recife também volta a crescer. Posição RAC 2, grande variabilidade de sensibilidade, atribuída a mudanças de posição. Tá. Enfim, e olhando para os dois corais, para as duas faixas de crescimento, né, do coral, a gente, apesar de no primeiro ter ali uma questão que provavelmente pode ser temperatura, que teve uma queda gradual, no segundo ciclo isso não aconteceu, né, não foi uma queda gradual que não esfriou e matou o Recife. Então, não é só a temperatura que determinou, né? E daí, enfim, essa taxa de mais ou menos 1 centímetro por ano, ela é próxima do que a gente encontra hoje, em que o Recife não está crescendo. Então, por que que hoje não acresce, antes acrescia e tem a mesma faixa, a mesma desempenho? Porque esse coral madrastes, ele não hiperperforma, né? Ele não tem uma questão oportunista, ele cresce mega e depois compensa. Ele tem um crescimento ali tolerante, mas não hiperperformático, né? E daí a gente atribui como se fosse um estado ali binário quase, né? Então ele performa ou ele não performa. Faz sentido, né? Porque aqui a gente falou que é um estado de alta turbidez, alta latitude. Agora sim chegou a figurinha para explicar a confluência. Então essa figurinha é do paper de abril. E daí, basicamente, existem variações de posição dessa confluência, que é um encontro, na verdade, confluência é uma palavra rebuscada, de uma corrente, que é a corrente do Brasil, que ela vem sentido Equador, quente, enquanto que a corrente das Malvinas, ela vem, né, sentido, vem lá do extremo sul, fria. Então, esse encontro quente com frio, e tem uma deflexão.
uma mistura, lógico, né? E daí a corrente das Malvinas ela tem essa influência também da pluma do prata. E estudos da pla- olhando para testamento de sedimento na plataforma continental, viu que próximo da latitude do Recife também já foi encontrada evidências de influência isotópica da Conferência Brasil-Malvinas. E daí aqui nessa figurinha, né, a gente fala que a posição mais a norte entre 8.700 a 5.500. Então, não seria impossível que essa confluência determinou isso. E a gente também tem esse fator do Toniolo, que tem os marcadores ali dos vermitídeos. Então, três coisas, né? É o encontro de duas correntes superficiais e uma deflexão. Essa posição ela variou historicamente, ela varia sazonalmente verão e inverno, mas ela variou mais no tempo geológico. E daí, enfim, a gente atribui também essa questão o pico da sensibilidade, né, que foi quando a matéria alta, a sensibilidade foi mais alta, também tem um pico de matéria orgânica e a gente faz sentido que a matéria orgânica tenha vindo dessa confluência de talvez de fontes, da fonte que faz mais sentido em termos de grandeza, que é a pluma do Rio Prata, da Bacia do Prata, né? Que daí possuiria essa sensibilidade mais alta. Nesse artigo de abril, também foi feita uma datação nesse pico da matéria orgânica e deu uma diferença da luminescência de mais ou menos 1.200 anos. Então, pelo menos tem um transporte longo aí de 1.200 anos que aconteceu entre a formação dessa matéria orgânica, não, a morte da matéria orgânica e o soterramento dela até o Recife. E daí depois dessa fase de acreção que durou 200 anos mais ou menos, entrou nesse estado de senescência. Então é interessante que esse marcador ali aconteceu aumento significativo ali da quantidade, da frequência, né, de El Niños. Então, como eu falei, não foi uma mudança de temperatura, foi uma questão de instabilidade climática. E tá no gráfico aqui. E o El Niño, ele é um dos. Não quer dizer que ele foi o ator, né? Mas, enfim, coisas que estariam relacionadas com o El Niño que parecem que tem influenciado. Então, precipitação continental, erosão costeira, transporte fluvial local, que daí a gente atribuiria essa baixa sensibilidade, porque a gente teve uma baixa, justamente quando o Recife começa a ter, ele abaixa. O que mais? E daí o Recife ele tá ali próximo da Escarpa do Mar, da Serra do Mar, né? E daí teriam os rios costeiros próximos do Recife, rochas matriz graníticas, que seriam fontes de quartzo. Que nem eu falei, tem a baixa matéria orgânica e faria sentido por causa da chuva, né? E daí, enfim, tem essa questão da instabilidade climática que também foi marcada nesse trabalho a partir de 2.000 anos. Para lugares próximos do Recife, né? Então, para a primeira fase de acreção, basicamente, tem a questão da temperatura, provavelmente foi uma queda gradual de crescimento coralino, e a precipitação, ou enfim, fatores que estejam relacionados à precipitação com a senescência atual. Daí acho que não, esse é o último slide encerrando. Então, a grande pergunta, né, dos recifes túrbidos como ambientes que são pouco estudados, mas que seriam resilientes, sim, são resilientes, mas existe um limite para isso, né? Então, o Recife da Queimada Grande foi um estudo que mostrou um Recife túrbido de alta latitude, resiliente, porém suscetível a flutuações relacionadas a mudanças climáticas. Então, existem mais perguntas a serem feitas, mas a gente não consegue fazer uma predição, olhar para o futuro sem entender o passado e também
ter esforços presentes ali para trabalhar com a gestão daquela região, né? Então aqui eu botei a estrelinha que é a queimada que ficou faltando nesse mapinha. E daí também um final da apresentação da dissertação com um pequeno public post que nessa dinâmica de trabalho de investigar o Recife da Queimada, houve, né, um esforço ali do Labecmar de trabalhar em várias frentes, né? E daí, enfim, a gente gerou esse trabalho ali, que é esse mini documentário explicando como foi o processo de descoberta e esse trabalho muito participativo que foi feito a partir dele. E daí, eu não sei se eu posso divulgar esse slide, sei lá, mas esse cliquezinho aqui geraria mandaria pro YouTube, mas é só botar no YouTube Madraces, Madraces Labecmar, que vai aparecer esse documentário. E é isso. Contatinhos e meio que encerro aqui, acho que a minha fala.